Na verdade, o meu objetivo dentro desse compartilhar do texto com você não é fazer uma exposição exaustiva do texto, mas tentarmos entender hoje 3 coisas. O que é salvação? O que é salvação? Nós falamos de salvação, mas do que nós falamos quando nós estamos falando de salvação? Então esse talvez seja o meu primeiro objetivo. O segundo é o que é um processo de salvação, quais são os processos de salvação. Há um processo, a salvação acontece por meio de um processo, e se acontece por meio de um processo, quem está envolvido neste processo que é a salvação? E por último, quais são os efeitos desta salvação? Nós entendemos que a salvação produz efeitos claros, visíveis. Então, quais são os efeitos dessa salvação? Então, o que é salvação? Os processos, ou quais os processos da salvação e o efeito. Então, vamos ler aí, Lucas 19, do 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, queridos, vocês sabem que este livro, como o nome dele deixa claro aí, essa parte da Bíblia é o Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas, que é também o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Ao escrever o seu primeiro tratado, que é Lucas, ele está reunindo histórias que eram contadas, histórias que já estavam registradas, então como uma pesquisa, como um trabalho para comprovar e para ouvir testemunhas oculares e para organizar as narrativas acerca de Jesus, Lucas viaja para escrever o Evangelho de Lucas. E aqui no capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos a história da salvação deste homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Lucas deixa bem claro, e há um propósito nisso, há um motivo pelo qual Lucas apresenta Zaqueu e a história de Zaqueu exatamente aqui. Não coloca no capítulo 17, não coloca no capítulo 20, mas no capítulo 19. Há um contexto pelo qual Lucas decide inserir essa história aqui no capítulo de número 19. Talvez nós vamos entender um pouco melhor quando a gente vê como Lucas descreve quem é Zaqueu. Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos e rico. É o que está registrado aí no versículo de número 2 do capítulo de número 19. Lucas conta essa história do encontro de Jesus com Zaqueu e deixa claro que trata-se de um homem rico e de um homem que era um chefe dos publicanos. Esse chefe dos publicanos, ou maioral dos publicanos, é uma expressão que só Lucas usa.
E neste lugar aqui, a única vez que nós vamos encontrar isso na Bíblia é Lucas usando essa expressão maioral dos publicanos. Então eu posso dizer, de acordo com a cultura e com o momento, que Zaqueu era um homem que era considerado pelos seus conterrâneos, pelos seus contemporâneos, um homem impossível de ser salvo. Porque afinal de contas, ele era rico, e se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que Jesus tinha tido uma conversa, aí alguns versículos acima, com um jovem rico. E o jovem apareceu diante de Jesus, querendo saber acerca do reino de Deus, acerca de herdar o reino de Deus, mas esse jovem era rico, e quando Jesus fala para ele desapegar, quando Jesus fala para ele abrir mão daquilo que dominava o seu coração, a saber, a riqueza, esse jovem decide não seguir a Jesus. E aí Jesus então diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E por que um rico é difícil entrar no reino dos céus? Porque o reino dos céus é para os pobres, só os pobres entram no reino dos céus. Bom, se fosse assim, estava garantida a minha vaga, e a vaga da maior parte de vocês. Mas não é essa a questão é que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós priorizamos, acima de tudo, torna-se o nosso Deus. E a riqueza para os ricos torna-se o Deus deles, porque eles amam a sua riqueza, e amam tanto a sua riqueza, que não abrem mão da sua riqueza para a glória de Deus, ou não se submetem a Deus, porque já servem ao dinheiro. Então Zaqueu é apresentado aqui como rico. Rico, e aos olhos do povo de Israel, ele então é um daqueles que está enquadrado dentro daqueles que são de fato perdidos. Tem mais, Zaqueu era maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que se vendiam a Roma para cobrar impostos dos seus irmãos. Roma dominava Israel, não só Israel, mas grande parte do mundo naquele tempo, e exigia impostos do povo dominado. Mas como eles cobravam imposto ou impostos do povo dominado? Usando as próprias pessoas, representantes desse povo dominado. Então alguém negociava com Roma o direito de ser um cobrador de impostos, uma forma de ganhar dinheiro explorando o seu próprio povo. Esses publicanos eram tidos como odiados por todo Israel, porque afinal de contas é um traidor da pátria, é alguém que cobra impostos de nós. Os nossos irmãos tiram de nós para dar para Roma. Esses já eram odiados, e por serem odiados, certamente considerado um grupo de perdidos. Não são salvos. Não pode um publicano herdar o reino de Deus. Um publicano é um pecador da pior qualidade. Um publicano é um traidor da sua pátria. Logo, o publicano é condenado. Zaqueu, por sua vez, é mais do que um publicano. Zaqueu é um chefe dos publicanos. Zaqueu é aquele que conseguiu uma alta patente em meio aos cobradores de impostos, e então ele lucra em cima dos lucros. Os cobradores de impostos prestam conta a Zaqueu, que presta conta a Roma. Se um cobrador de impostos é odiado, o maioral, o chefe, o superintendente dos cobradores de impostos é odiado mais ainda. Então Zaqueu é este homem que, no meio de uma multidão, se alguém perguntasse: quem aqui vocês acham que vai para o inferno? Quem aqui está condenado com certeza? Muito provavelmente as pessoas apontariam para Zaqueu e diriam assim: olha, fulano talvez vá, Beltrano talvez vá para o inferno, mas Zaqueu vai com certeza. Zaqueu vai com certeza. Ele é publicano, ele é chefe dos publicanos e ele é rico. Então, Zaqueu é o símbolo do pecador. Zaqueu é o símbolo daquele que está condenado. É o símbolo daquele que passará uma eternidade longe do propósito eterno de Deus. Então, o que é salvação? Salvação é ser livre da condenação eterna. Mas essa condenação eterna é algo que o homem está nela. E ele vai ser salvo
resgatado dessa condenação eterna, com efeitos claros nessa vida. Eu falei aqui hoje de manhã, e faço questão de dizer isso novamente. Imagine só essa cena, e você deve ter visto isso em algum filme. Está lá um camarada, ele foi condenado justamente, ele é um bandido, ele é um malfeitor, ele é alguém que roubou, ele é alguém que matou, ele é alguém que foi a juízo, e nesse júri ele foi condenado, e realmente ele era culpado. E aí ele está naquela cena onde ele está sobre uma plataforma e é colocada uma forca no seu pescoço, e o carrasco está com a mão na alavanca para puxar, e quando o carrasco puxar a alavanca, o chão vai se abrir, o alçapão vai se abrir debaixo dos seus pés, e ele vai cair enforcado. Ou uma outra cena, está lá o condenado, pescoço na guilhotina, aí o carrasco vai soltar a corda, a guilhotina vai descer e vai matá-lo. Mas de repente, no momento da contagem regressiva, das palavras finais daquele homem, surge do nada uma flecha, um tiro, uma ação salvadora, que mata o carrasco e sequestra aquele homem, tirando ele da forca, tirando ele da guilhotina, e aquele homem é salvo da morte. Esse homem, ele foi salvo. Ele estava condenado justamente, esse homem tinha sido processado justamente, ele tinha recebido a condenação justamente, e ele recebeu pena de morte justamente. Mas por um ato heróico de alguém, ele foi salvo. E de última hora, alguém foi lá, a guilhotina não desceu sobre a cabeça dele. O chão não se abriu, ele não foi enforcado, ele foi salvo. Quem é a humanidade? A humanidade é essa que já foi julgada. Você e eu somos esses que já recebemos a sentença, culpado, que fomos condenados, que assim nascemos, porque os nossos primeiros pais pecaram e nos colocaram nessa situação. Logo nós também não fazemos outra coisa que não aquilo que a nossa natureza pede que façamos. Nós estamos distantes de Deus. Nós estamos ou estávamos no corredor da morte. Nós estávamos a algumas horas da injeção letal. Nós estávamos a alguns minutos da guilhotina descer sobre a nossa cabeça. Nós estávamos a alguns minutos de o chão se abrir, nós cairmos e a forca apertar o nosso pescoço, e alguém veio e nos tirou deste caminho de condenação, nos salvou. Salvação é quando Cristo vem a nós por sua graça e por sua misericórdia e muda o nosso destino eterno. Mas ele muda o nosso destino eterno não lá na eternidade, a mudança começa aqui e agora. Nós veremos o maior de todos os efeitos dessa tão grande salvação na eternidade. Então, Zaqueu é esse condenado. Zaqueu é o protótipo, é o exemplo daquele que merece a condenação. Ele não é bom, ele não é justo, ele não é merecedor, ele faz aquilo que a sua natureza pede, ele peca, ele está distante de Deus, ele nasceu assim. E ele caminha em direção à sua condenação final. Ele está na sua vida indo para onde todo homem condenado irá, se não houver uma intervenção, algo externo, algo que venha e o livre. Zaqueu, ele é aquele que todos podem olhar e dizer, não temos dúvida, é um pecador. Isso dentro do conceito judaico, porque na verdade, dentro do entendimento claro, todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Mas um judeu, por achar que poderia se justificar pelas suas obras, consideraria que Zaqueu sim, Zaqueu é um condenado padrão. Zaqueu não entrará no reino de Deus. Então Zaqueu não pode ser salvo na concepção judaica. Zaqueu, Jesus entrar na casa de Zaqueu é um escândalo. Mas Zaqueu foi salvo nesse dia. Quando nós entendemos isso, quando fica claro para nós que isso é salvação, salvação é isso, salvação é
Deus vindo ao nosso encontro por meio de Jesus e nos livrando da condenação eterna, sendo nós merecedores, sendo nós condenados justamente. Isso é salvação. Qual é o processo da salvação? Talvez olhando para essa história de Zaqueu, a gente perceba qual é o processo. E o processo não tem a ver com Zaqueu. É impressionante como o processo ele é divino. Como Deus vem a Zaqueu. O processo, e aí eu pinto uma outra cena aqui para você. Imagine você olhando de binóculo em uma praia, e a praia está deserta, mas a uns 20 quilômetros, vendo pequenininho com binóculo, você vê um homem se afogando. E você percebe que esse homem está lutando ali já há algumas horas. E pelo binóculo você consegue enxergar que ele está esgotado e que ele já não aguenta mais nadar. Qual é a conclusão que você chega? Ele está morto. Ele ainda não morreu, definitivamente, ele ainda respira, mas a morte é certa para ele. Você diz, aquele homem está morto. Você afirma, esse aí já era, esse morreu. Você não pode fazer absolutamente nada para ele, porque você não conseguiria nadar até ele. Se você nadasse até ele, você certamente morreria, chegaria cansado lá e morreria ao lado dele. Você não pode fazer absolutamente nada. E você então, ainda observando pelo binóculo, vê que o homem começa a se debater, cansado demais, não tem como ele voltar do lugar onde ele está. E aí então você diz, esse homem está morto, não há o que ele faça. De repente você escuta um barulho, e esse barulho é de alguém que está saindo com jet ski, porque viu a mesma cena que você. E esse alguém que sai com jet ski, com uma boia no ombro, ele acelera ao máximo que ele pode, e ele chega nesse homem, já afundando, quase perdendo a consciência, e lança uma boia sobre este homem, e resgata este homem da água, coloca sobre o seu jet ski, faz o primeiro procedimento para que aquele homem volte a respirar e o traz para a praia. Este homem foi salvo. Este homem, quando chega à praia, você olha para o homem do jet ski e diz, cara, obrigado, porque você acabou de salvar esse camarada. Dentro deste processo de salvação, quem está agindo neste processo? Quem age nessa história que eu acabei de lhe contar? Quem é que faz? Quem é que trabalha? Quem é que age? Quem resgata? E quem definitivamente salva, senão o bom samaritano do jet ski, que vai sem perguntar o nome, sem saber o histórico, sem saber absolutamente nada, vai ao encontro deste homem e o resgata e o tira da água e o traz de volta. Eu diria que este processo é todo realizado pelo Salvador e não há mérito algum no salvo. Bom, o processo para Zaqueu, assim como para mim e para você também, é um processo divino. Zaqueu não pega uma nave espacial e vai até o céu buscar a Deus, mas é Deus que envia o seu filho. Zaqueu só teve acesso a Jesus porque Jesus se esvaziou da sua glória e veio a nascer como um bebê lá em Belém. Começa com Deus se esvaziando da sua glória e descendo e se fazendo homem e acessando a Zaqueu. Zaqueu jamais teria acesso a Deus. Esse mesmo Jesus que vem para nos salvar, ele faz questão. Não é Zaqueu que vai atrás de Jesus e que procura Jesus, não. O texto, versículo de número 1, diz que Jesus é quem vai a Jericó. É Jesus vindo ao encontro de Zaqueu e não Zaqueu indo ao encontro de Jesus. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas Zaqueu tem uma curiosidade, ele sobe em uma árvore. Primeiro que essa é uma árvore fácil de subir, de acordo com os historiadores. Segundo que a grande verdade é que Zaqueu está com sede, como alguém que tem uma pedra de sal debaixo da sua língua.
Alguém que é incapaz de ter sede, mas quando colocado o sal debaixo da sua língua, ele começa a ter sede, porque alguém lhe provocou a sede. Porque Zaqueu só tem curiosidade de saber acerca de Jesus, porque em páginas anteriores, nós vemos Jesus curando um cego, Bartimeu. Porque nós ouvimos o testemunho daquilo que Jesus está fazendo, e esse testemunho chega aos ouvidos de Zaqueu. É Jesus atraindo Zaqueu para si. Zaqueu é atraído pela mensagem do Cristo. Zaqueu é atraído àquele lugar, àquela estrada, porque ele sabe que Jesus está fazendo. Ele ouve de Jesus, e esse ouvir de Jesus lhe dá sede de conhecer esse Jesus que está pregando. Então, o processo é todo divino, é o processo do Jesus que vem ao mundo, do Jesus que vem a Israel, do Jesus que vai a Jericó, do Jesus que vai na rua onde Zaqueu está, que vai até Bartimeu e prega e salva e cura e liberta outras pessoas, e que desperta Zaqueu. Porque ele fez na região, ele fez com a mulher samaritana, ele fez com o Bartimeu, ele fez com outros, e todos esses testemunhos chegam ao ouvido de Zaqueu, e quando Zaqueu ouve todas essas coisas, ele é atraído a encontrar-se com Jesus, por causa de Jesus, e não por causa dele, Zaqueu. Estando Zaqueu em cima de uma árvore, é Jesus quem olha para cima e diz: Zaqueu, desce, eu quero entrar na sua casa. O processo dessa salvação é um processo divino. O processo da salvação é um processo que começa, que tem meio e que tem fim no Salvador, e não em nós que estávamos perdidos. Eu não tenho dúvida, querido, que isso aconteceu comigo. Eu não tenho dúvida que isso aconteceu com você. Eu não tenho dúvida que isso pode estar acontecendo aqui e agora. Jesus buscando pessoas. Jesus veio ao mundo por sua causa. Ele se esvaziou da sua glória por causa de você, pecador, condenado no corredor da morte, esperando o momento da sua injeção letal para a eternidade, esperando a forca que seria puxada para a sua condenação eterna, esperando a guilhotina que cortaria você da eternidade para sempre. Mas Jesus interrompeu esse caminho. Ele te salvou, ele veio ao seu encontro. Primeiro ele veio ao seu encontro vindo à terra, coisa que homem nenhum subiu, mas o próprio Deus é quem desceu. Ele veio ao seu encontro, e ele está vindo ao seu encontro quando a mensagem do Evangelho é pregada. Ele veio ao meu encontro quando um amigo me falou de Jesus. Ele veio ao meu encontro quando alguém pregou o Evangelho. Ele vem ao seu encontro enquanto você ouve a mensagem sendo pregada aqui essa noite. Jesus está vindo ao nosso encontro. Ele está nos buscando. Ele está nos atraindo a Ele. É Ele que está se manifestando a nós. É Ele quem vem ao nosso encontro para nos tirar das águas profundas, onde nós certamente nos afogaremos. É Ele que nos resgata, e nós não podíamos fazer nada a não ser morrer. Mas Ele nos salvou. O processo da salvação começa, tem continuidade e é concluído em Jesus Cristo. Mas quais são os efeitos da salvação? Porque sim, esse Zaqueu que foi buscado por Deus, esse Zaqueu que foi encontrado por Jesus, esse Zaqueu que foi atraído a Jesus, em dado momento, no versículo de número 8, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sim, a salvação tem efeitos visíveis. Quando nós somos encontrados por Deus, quando nós somos alcançados por Deus, as coisas mudam. Há uma mudança de caráter, há uma mudança de vida. As coisas mudam na nossa vida.
Uma mudança social não é conversão. Uma mudança social pode acontecer, alguém pode se tornar um homem melhor, alguém pode se tornar alguém mais educado, alguém mais gentil, e não ser um convertido. A mudança estética, a mudança no comportamento, a mudança na ética, ela pode ser fruto de muitas coisas e não de salvação. Logo, nem toda mudança ética ou estética é resultado de uma salvação verdadeira. Mas toda salvação verdadeira traz consigo, traz no seu bojo uma mudança. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era um homem mau não pode continuar sendo um homem mau, tendo sido iluminado pela graça de Deus, uma vez tendo sido alcançado e entendendo que estava morto e foi ressuscitado, nasceu de novo para a glória de Deus. Isso deve mudar a nossa mente. É por isso que nós temos que entender que a salvação não é para o malvado. Sabe, às vezes a gente olha assim e vê um camarada, né, como eu na minha juventude, e diz: esse cara precisa ser salvo. Precisa mesmo. Mas o cara da gravatinha precisa também. A gente olha assim, uma mulher, né, fazendo um programa numa praça, com o batom mais vermelho que ela conseguiu encontrar, com as unhas mais vermelhas que ela conseguiu encontrar, com uma menor saia que ela conseguiu arrumar, e a gente olha e diz: essa mulher precisa de salvação. Sim, ela precisa. Mas aquela dona de casa, boa mãe de família, ela também precisa de salvação. Porque todos estão no mesmo corredor. E eu pinto uma outra cena para você entender qual é a diferença. A diferença é que enquanto um recebe a notícia da pena de morte, ele toma a decisão de dizer o seguinte: já que eu vou morrer na próxima semana, eu vou ser enforcado, já que eu terei a minha cabeça decepada na guilhotina, já que eu receberei a injeção letal na próxima semana, eu não vou mais comer, e também não vou mais tomar banho, e também nem vou mais no banheiro, eu vou ficar aqui. E aí quando ele vai ser levado para a forca, ele está cheirando mal, ele está debilitado, e alguém olha e diz: lá vai um miserável para a forca. E o outro não. O outro é condenado também, mas ele diz assim: já que eu serei morto na semana que vem, eu vou comer tudo que eu puder, eu vou me barbear, eu vou para o meu último momento de vida bonito e cheiroso. E lá vai alguém bonito, cheiroso e saudável para a mesma forca. Assim é a condenação eterna. Não importa se você socialmente é escroto, não importa se você socialmente é uma pessoa extremamente culta, bonita, educada, bem vestida, o inferno que lhe abraçará no final é o mesmo. É o mesmo. Porque ninguém é salvo pelas obras da sua justiça, ninguém é salvo por ser um bom pai, ninguém é salvo por ser uma pessoa honesta. Somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Logo, todos estão condenados. Mas fato é que quando alguém recebe a notícia de que foi livre da condenação eterna, isso lhe causa um impacto. E ele decide então viver para esse Salvador. Por isso eu não acredito em uma graça que não traga transformação. Por isso é impossível acreditar em uma salvação que não me afete profundamente e não me faça viver para a glória de Cristo. Que não me faça questionar se o meu linguajar não fere a santidade de Deus. Eu não acredito em uma graça que não me faça repensar o meu jeito de se vestir. Não que eu vá me vestir por uma questão religiosa, mas que não me faz pensar se a roupa que eu uso não é uma roupa vulgar. Não por uma questão social, mas porque agora eu sei que eu fui resgatado das trevas.
Eu sei que eu não serei justificado porque eu devolvo o troco na padaria, mas eu vou devolver o troco na padaria porque eu sou tão grato ao Deus que me salvou, que eu quero viver uma vida limpa, eu quero viver uma vida digna, eu quero viver uma vida que glorifique aquele que me salvou, porque eu sei da santidade, da justiça e da bondade daquele que me salvou. Então eu não pratico obras de justiça para ser salvo, e sim porque sou salvo. A mudança é perceptível. Não dá para você pegar uma luz, disse Jesus, e esconder debaixo da cama. Lá não é lugar dela. Ela não ficará bem escondida. Alguém vai dizer: o que é aquilo brilhando debaixo da cama? Não dá para esconder uma cidade edificada em cima do monte. Se você é salvo, as pessoas vão perceber. Você vai querer dizer, você encontrou com o Evangelho. Paulo disse, e nós estamos estudando isso, eu me orgulho, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu sei que ele é poder de Deus. Isso muda a minha vida. A salvação é a libertação da condenação eterna. O processo começa, continua e termina em Deus. O efeito é o arrependimento, o abandono e uma nova vida que é cuidada e regada diariamente pela presença do Espírito Santo do Senhor. Em 95 foi o ano em que Jesus passou pela minha Jericó. Ele já tinha vindo, ele já tinha morrido em uma cruz. Ele já tinha ressuscitado, ele já tinha sido elevado ao céu. Assim como Zaqueu, eu também ouvi acerca dos feitos de Jesus. E tudo isso me atraiu até a presença dele. Mas foi em setembro de 95 que Jesus passou na minha Jericó. E que eu subi em um lugar chamado igreja, a convite de alguém. Porque esse alguém me disse: vamos à igreja comigo? Porque Jesus passa lá no sábado. Jesus passa por lá no domingo. E as coisas que eu ouvi acerca de Jesus despertou a minha curiosidade, como quem me atrai, me deu uma certa sede, como quem coloca uma pedra de sal debaixo da língua. E estando eu em um culto como esse, ouvi o Jesus que passava e dizia: Fábio, desce depressa, hoje eu quero entrar. E então ele entrou e fez morada. Eu passei por um processo de mudança feita por ele. Eu não conseguiria me manter e sustentar isso glorioso e grandioso que ele começou. Então, naquele mesmo dia, ele me deu o seu Espírito. E de lá para cá, ele tem me salvado todos os dias. Ele tem sido fiel para comigo todos os dias. Eu às vezes sou muito mau, às vezes sou muito falho, e sempre sou imerecedor dessa tão grande salvação. Mas ele me salvou e não desistiu de mim. Quando eu caio, ele me levanta. Quando eu estou devagar, ele me empurra. Quando eu me empolgo, ele me abate para que eu não me distancie. Ele tem agido diariamente em mim. Espero que isso tenha acontecido também na sua vida. E se isso ainda não aconteceu, espero que aconteça agora. Que você de alguma forma ouça mais do que a minha voz, mas que você ouça a voz do Senhor, que se fez homem por você, que morreu por você, que ressuscitou por você e que veio a este lugar nessa noite e que trouxe você para dizer: hoje eu entro. Desce depressa, porque me convém entrar, não na sua casa tão somente, mas na sua vida,
Porque naquele dia Jesus não entra só na casa do homem chamado Zaqueu. Ele entra na história do homem chamado Zaqueu.